E se houvesse lugares tão estranhos, tão inexplicáveis, que até os cientistas ficam coçando a cabeça? Imagine um deserto onde pessoas desaparecem sem deixar rastros, uma caverna cheia de cristais mais altos que arranha-céus, ou um planalto remoto onde o próprio tempo parece se distorcer. Seriam essas maravilhas naturais, tecnologias antigas esquecidas ou algo não deste mundo? Fique conosco enquanto exploramos 20 dos lugares mais misteriosos da Terra. Lugares que farão você questionar tudo o que pensou saber. Profundamente no deserto de Nevada está a Área 51, o epicentro das teorias de conspiração sobre alienígenas. Alguns acreditam que abriga os destroços de um OVNI acidentado e seres extraterrestres, enquanto outros sugerem que é onde os USEA desenvolvem tecnologias secretas, possivelmente até mesmo engenharia reversa de naves alienígenas. Oficialmente é um campo de testes militar, mas por que tanto segredo? A base é cercada por sensores de movimento, patrulhas armadas e rígidas leis de proibição de acesso. Em 2013, a CIA reconheceu a existência da Área 51, mas não forneceu respostas, alimentando décadas de especulação. Eventos como a campanha viral Storm Area 51 em 2019 apenas intensificaram a obsessão pública. Então, a Área 51 é um centro de pesquisa alienígena ou apenas um laboratório secreto para aeronaves avançadas? Seja qual for a verdade, seus mistérios permanecem bem guardados. Por que o governo trabalha tão arduamente para mantê-los escondidos? Fique atento enquanto revelamos ainda mais lugares enigmáticos. No verão de 1947, uma cidade tranquila no Novo México se tornou o centro de uma das maiores controvérsias sobre OVNIs da história. Residentes de Roswell relataram ter visto destroços estranhos espalhados por um rancho. O exército dos Idoseila chegou rapidamente, emitindo uma declaração afirmando que havia recuperado um disco voador, apenas para retratá-la horas depois, insistindo que era apenas um balão meteorológico. Essa retratação gerou décadas de especulação. Testemunhas oculares, incluindo o fazendeiro Mac Brazel e ex-militares, descreveram destroços misteriosos, incluindo materiais que afirmaram serem diferentes de tudo o que já tinham visto antes. Alguns até sugeriram a presença de corpos alienígenas. Esses relatos, juntamente com alegados encobrimentos do governo, consolidaram o lugar de Roswell na tradição de OVNIs. Hoje, Roswell é um centro de curiosidade. Seu festival anual de OVNIs atrai milhares de visitantes e até mesmo documentos oficiais, como o relatório da Força Aérea de 1994, não conseguiram abafar o interesse público. Então, o que você acha? Poderia haver evidências reais de alienígenas de Roswell guardadas em um laboratório secreto? Ou foi apenas um caso de segredos da Guerra Fria que deu errado? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Das sombrias segredos de Roswell, seguimos para as águas abertas do Triângulo das Bermudas, uma vasta região do Atlântico Norte que tem perplexado exploradores, cientistas e céticos. Esta área triangular, marcada pela Flórida, Bermuda e as Grandes Antilhas, é famosa por um motivo inquietante. Aviões e navios desaparecem aqui sem deixar vestígios. Ao longo das décadas, a reputação do Triângulo foi alimentada por casos como o do USS Cyclops, um navio da Marinha que transportava mais de 300 tripulantes, e desapareceu em 1918. Nenhum sinal de socorro, nenhum destroço, simplesmente desaparecido. Fatos semelhantes encontraram o voo 19, um grupo de 5 bombardeiros da Marinha dos Rússia em uma missão de treinamento em 1945. Até mesmo a missão de resgate enviada para encontrá-los desapareceu misteriosamente. Essas histórias tornaram o Triângulo das Bermudas um símbolo do inexplicável. Então, o que está realmente acontecendo aqui? As teorias variam de forças sobrenaturais, como anomalias magnéticas ou distorções temporais, a explicações mais concretas, como ondas rebeldes súbitas, erupções de gás metano ou padrões climáticos severos. Se você tiver a chance de voar ou navegar por esta área, mantenha os olhos bem abertos. Quem sabe, você pode descobrir os segredos ocultos por trás disso. Você teria coragem de visitar um lugar onde o tempo parece se distorcer, pessoas desaparecem e fenômenos estranhos desafiam a explicação? No coração do Cazaquistão, encontra-se o Platô Barak, ominosamente apelidado de Terra do Não Retorno. Os moradores contam histórias sobre pessoas que se aventuraram nesta região remota e nunca mais voltaram. Mais estranho ainda, algumas reapareceram anos depois com histórias bizarras de distorções temporais e encontros com OVNIs. Alguns visitantes relatam que sua pele adquiriu uma tonalidade azulada após passar uma noite lá. Um fenômeno que permanece inexplicado pela ciência moderna. Antigamente, uma ilha cercada por água, mudanças naturais drenaram a área, deixando para trás um platô árido e exposto ao vento.
Mas a estranheza da Terra não termina aí. Espalhados pelo platô, há um cemitério de tumbas que surgem recentemente. Quem ou o que está enterrado lá, ninguém sabe. E nenhum registro explica sua presença. Apesar desses mistérios assombradores, o platô Baraque continua a atrair aventureiros em busca de respostas. Você arriscaria uma viagem se fossem oferecidos milhões, sabendo que poderia nunca mais voltar? Se sim, comente número 1, se não, comente número 0, meu amigo. Das histórias sombrias do platô Baraque, viajamos para uma pequena ilha na costa da Nova Escócia, no Canadá, lar de um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos, o Poço do Dinheiro. Por mais de 200 anos, este buraco profundo e enigmático na Ilha Oak atrai caçadores de tesouros com a promessa de riquezas incalculáveis, ou possivelmente segredos antigos. A lenda diz que o poço poderia conter tesouros de piratas, como o Capitão Kidd, os Cavaleiros Templários, ou até mesmo relíquias de uma civilização perdida. No entanto, cada tentativa de desvendar seus segredos tem sido frustrada. Exploradores que escavam mais fundo enfrentam armadilhas engenhosas, incluindo camadas de areia, canais de água subterrânea e tablets de pedra inscritos com marcas criptográficas. Apesar de séculos de esforço, o verdadeiro propósito do poço permanece desconhecido. Se você assistiu até aqui, estamos empolgados em saber que gostou do vídeo. Se sim, não se esqueça de levar 5 segundos para se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais para compartilhar com você. E agora vamos explorar se uma civilização antiga pode estar escondida sob as areias que afundam do deserto de Kalahari. Esta vasta e implacável região, que se estende por Botsuana, Namíbia e África do Sul, tem sido o cenário de um dos mistérios mais duradouros da África, a cidade perdida do Kalahari. Em 1885, o explorador canadense Guo Ferrini relatou ter descoberto o que descreveu como uma cidade em ruínas, de blocos de pedra, profundamente no deserto. Ele afirmou que as estruturas poderiam ser remanescentes de um antigo templo ou tumba, mas nenhuma evidência jamais confirmou de forma definitiva seu relato. Ao longo dos anos, inúmeras expedições vasculharam a vasta extensão árida do Kalahari, mas a cidade permaneceu elusiva. Exploradores descreveram encontrar antigas estruturas semelhantes a barcos e poços de pedras que parecem fora de lugar no deserto hostil. Alguns cientistas acreditam que essas características podem ser formações naturais, erodidas em formas estranhas pelos elementos. Outros especulam que poderiam ser os fracos vestígios de uma cultura perdida, engolida pelo tempo e tempestades de areia. Dos misteriosos areais do Kalahari, viajamos para a Índia, onde as cavernas Barabar têm intrigado historiadores e engenheiros há séculos. Essas cavernas esculpidas na rocha, acreditadas para datar do século XIII, estão entre as mais antigas conhecidas no país. Esculpidas inteiramente em granito sólido, os interiores das cavernas Barabar são polidos a uma suavidade semelhante a um espelho, um feito que até mesmo ferramentas modernas lutam para replicar. Como os construtores antigos conseguiram tal precisão sem maquinaria avançada? Alguns especialistas especulam sobre o uso de uma técnica perdida que foi esquecida ao longo dos milênios, deixando-nos apenas adivinhar seus segredos. Dentro das cavernas estão inscrições e relevos enigmáticos que sugerem sua importância religiosa. As cavernas foram uma vez usadas pelos Ajivicas, uma seita misteriosa, conhecida por práticas como jejum e errância em isolamento. No entanto, tão repentinamente como apareceram, os Ajivicas desapareceram, deixando apenas sussurros de sua existência. Continue conosco enquanto nos aventuramos a um local que desafia tanto a gravidade quanto a lógica, deixando os cientistas perplexos. Chegando ao oásis Tama, na Arábia Saudita, encontramos a formação rochosa Al-Nazla, um enigma que tem intrigado geólogos e historiadores. Este enorme bloco de arenito está dividido tão precisamente ao meio que parece ter sido cortado com um laser. Um feito que parece impossível considerando seu entorno natural. O que é ainda mais surpreendente é que as duas metades desta rocha permanecem perfeitamente balanceadas sobre pequenos apoios, desafiando a gravidade e a lógica. Cientistas sugerem causas naturais, como erosão ou falhas geológicas, mas nenhuma consegue explicar completamente como a divisão é tão limpa, simétrica e precisa. Acrescentando à intriga, há antigos petroglifos gravados em sua superfície, retratando animais, humanos e símbolos. Essas esculturas poderiam conter pistas sobre quem ou o que criou esta formação. Alguns especulam a participação de ferramentas ou rituais antigos avançados, enquanto outros até sugerem intervenção extraterrestre. As teorias abundam, mas a verdade continua escorregadia. Fique atento enquanto viajamos para um lugar onde estátuas imponentes guardam os mistérios do oceano.
Perto de Florença, na Itália, ergue-se uma maravilha do século XVI, que desfoca as linhas entre arte e mistério. O Colosso dele Apenino. Criada pelo renomado escultor flamengo Jambelonga, esta estátua monumental, com mais de 35 pés de altura, é mais do que apenas uma figura colossal. É uma maravilha mecânica que continua a intrigar engenheiros e historiadores mais de 500 anos depois. Esculpida para representar as montanhas apeninas, esta figura colossal é um labirinto de câmaras e mecanismos ocultos. Dentro, uma engenhosa tecnologia da era renascentista permite que o colosso emita fumaça, suor e até lágrimas, imitando expressões realistas. Tubos de água passam pela estrutura e sua mão gigante segura um monstro marinho, formando uma piscina abaixo que adiciona a sua mística. A estátua é dividida em 3 níveis, cada um com características únicas. Os visitantes a descrevem como explorar um ser vivo, uma experiência surreal de entrar dentro de um gigante. Mas como os artesãos do século 1500 criaram mecanismos tão complexos? Engenheiros modernos permanecem perplexos, incapazes de replicar seu design intrincado sem ferramentas avançadas. O que está escondido sob as vastas planícies de Xi'an, China, descoberta em 1974 por fazendeiros que cavavam um poço. A grande armagem de terracota, milhares de soldados de barro em tamanho real, foi criada para guardar o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Mas enquanto esses soldados cativaram o mundo, o verdadeiro túmulo do imperador nunca foi aberto. Por quê? A resposta é tão misteriosa quanto o túmulo em si. Textos antigos descrevem o túmulo como um palácio subterrâneo, completo com uma réplica do Império de Qin. Afirma-se que rios de mercúrio líquido fluem através de salões. O túmulo também é rumores de estar repleto de armadilhas, projetadas para proteger os tesouros do imperador contra ladrões de túmulos e agora arqueólogos modernos. A decisão de manter o túmulo selado é deliberada. O governo da China citou as limitações da tecnologia atual para escavar o site com segurança, sem danificar seus conteúdos. Do túmulo guardado de Qin Shi Huang, nos mudamos para as costas isoladas da Ilha de Páscoa, lar das icônicas estátuas Moe. Essas figuras colossais, esculpidas em rocha vulcânica, têm permanecido como sentinelas silenciosas por séculos, olhando para o vasto Oceano Pacífico. Mas como os antigos habitantes da ilha criaram e transportaram essas enormes criações, algumas pesando até 80 toneladas, sem ferramentas modernas? O mistério se aprofunda quando se considera o terreno acidentado da ilha. A teoria principal sugere um sistema de cordas e trenós de madeira, mas nenhuma evidência definitiva confirma esse método. Ainda mais intrigante é o que está por trás da superfície. Alguns moai, anteriormente considerados apenas cabeças, são na verdade torsos completos enterrados sob a terra. Essas esculturas ocultas incluem intrincados petroglifes, sugerindo um significado cultural ou espiritual mais profundo. Os moai foram feitos para honrar ancestrais, conectar-se com divindades ou servir como intermediários entre os vivos e o sobrenatural. Escondidas no vasto deserto de Nazca, no sul do Peru, estão um dos maiores mistérios da humanidade: as linhas de Nazca. Esses enormes geoglifos, esculpidos na terra há mais de 2000 anos, retratam formas intrincadas, pássaros, macacos, peixes e padrões geométricos, alguns se estendendo por mais de 1.200 pés de comprimento. No entanto, sua grandiosidade plena só pode ser apreciada do céu, levantando uma pergunta inevitável: por que uma civilização antiga criaria arte que não poderia ver completamente? As teorias sobre as linhas de Nazca são numerosas. Alguns pesquisadores acreditam que os geoglifos faziam parte de rituais religiosos, projetados para honrar divindades nos céus. Outros sugerem que serviram como calendários astronômicos ou marcadores para fontes de água na paisagem árida. Mas há uma ideia mais controversa. As linhas poderiam ter sido pistas para astronautas antigos, servindo como guias de aterrissagem para visitantes extraterrestres. A precisão das linhas de Nazca é impressionante, abrangendo milhas por terreno acidentado, em uma época sem voos ou vistas aéreas. Como os Nazcas conseguiram tal precisão? Sem ferramentas modernas, parece quase impossível. Das linhas desérticas do Peru, viajamos para Rogeron Coast da Irlanda do Norte, onde uma das mais fascinantes maravilhas geológicas do mundo aguarda: o Calçadão do Gigante. Essa maravilha natural apresenta aproximadamente 40.000 colunas hexagonais de basalto, perfeitamente interligadas como um quebra-cabeça. As pedras se estendem em direção ao mar, criando o que parece ser um caminho de gigante levando para as águas. Segundo a lenda, o calçadão foi construído pelo gigante irlandês Finn McCool.
que queria desafiar seu rival na Escócia. A mitologia pinta um retrato vívido de batalhas de gigantes e construções maiores que a vida, adicionando um senso de magia ao local. Mas a ciência oferece uma explicação diferente. Essas colunas se formaram há 50, 60 milhões de anos, resultado da atividade vulcânica e do rápido resfriamento da lava, que criou os padrões hexagonais incomuns. No entanto, mesmo com as respostas da ciência, a precisão e arranjo das colunas parecem quase perfeitas demais para serem verdade. O calçadão também apresenta formações como a bota do gigante e o órgão, que acrescentam uma sensação sobrenatural à área. Poderia a Terra estar escondendo ainda maiores maravilhas não descobertas sob sua superfície? Profundamente sob as montanhas de Nacre, no México, encontra-se a Caverna dos Cristais, uma caverna deslumbrante cheia de alguns dos maiores cristais naturais já encontrados. Descoberta em 2000 por mineiros que perfuravam em busca de prata e chumbo, esta caverna parece ter sido arrancada diretamente das páginas de um romance de ficção científica. A estrela do show, cristais de selenita, que se estendem até 12 metros de comprimento e apenas 1 metro de largura, brilhando com um esplendor translúcido. Essas formações massivas foram criadas ao longo de 500 mil anos, sob condições precisas em que água rica em minerais se combinou com calor intenso e umidade. O que intriga é que cavernas próximas com química da água semelhante não conseguiram produzir cristais desse tamanho. O ambiente extremo da caverna adiciona ao mistério. As temperaturas flutuam em exatos 58 graus Celsius com 99% de umidade, tornando a exploração mortal sem equipamento especializado. Mesmo com roupas de proteção, os cientistas podem permanecer dentro por cerca de 30 minutos antes de arriscar um golpe de calor. Da calorosa Cavernas de Cristais do México, descemos para as profundas e sombrias profundezas de Derinkuyu, uma antiga cidade subterrânea no coração da Turquia. Este impressionante Marvel subterrâneo se estende por 18 andares de profundidade na Terra. Escavado em rocha vulcânica macia, Derinkuyu foi projetado como uma fortaleza de refúgio, capaz de abrigar mais de 20 mil pessoas e seu gado. A engenhosidade desta cidade é surpreendente. Derinkuyu possui uma rede de acomodações, cozinhas, escolas, igrejas, salas de armazenamento de alimentos e até sistemas de ventilação que permitem aos seus habitantes respirar ar fresco enquanto estão escondidos da superfície. Alguns túneis se estendem por milhas, conectando a cidade a outros complexos subterrâneos. Mas o maior mistério é porque esta cidade foi construída em primeiro lugar. Alguns historiadores acreditam que serviu como proteção contra forças invasoras, enquanto outros especulam que era um refúgio de desastres naturais ou até mesmo de ameaças sobrenaturais. Teorias não faltam, mas a verdade permanece enterrada na história. Erguendo-se dramaticamente do Oceano Atlântico, Skellig Michael é uma ilha rochosa, exposta ao vento que desafia tanto a natureza quanto a resistência humana. Este pico remoto, nomeado em homenagem ao Arcanjo Miguel, foi lar de um mosteiro gaélico do século VI, precariously situado no topo de sua montanha. Durante séculos, monges viveram aqui em isolamento, enfrentando o clima rigoroso, recursos limitados e extrema solidão para dedicar suas vidas à fé. Para chegar ao mosteiro, os visitantes devem subir 608 degraus irregulares e antigos, esculpidos na íngreme face da rocha. A ascensão é traiçoeira, mas a vista do cume é extraordinária, com cabanas de pedra em forma de colmeia que resistiram a mais de 1000 anos de tempestades, com vista para vastas e intermináveis águas. Como esses monges sobreviveram em um ambiente tão rigoroso e remoto? Arqueólogos acreditam que se sustentavam através de agricultura básica, pesca e coleta de água da chuva. No entanto, a pura determinação e engenhosidade necessárias para construir e prosperar em tal isolamento permanecem um dos grandes enigmas da história. Além de seu significado espiritual, Skellig Michael é um refúgio para aves marinhas e um patrimônio mundial da Unesco. Ganhou também fama moderna como locação para as filmagens de Star Wars, O Despertar da Força, conectando a história antiga com a cultura pop. Escondido no coração da Colômbia, o rio Cano Cristals é uma maravilha natural, única em seu gênero. Frequentemente chamado de arco-íris líquido ou o rio das 5 cores, essa impressionante via aquática ganha vida com uma paleta vibrante de vermelho, amarelo, verde, azul e preto, criando uma cena tão surreal que parece quase de outro mundo. O segredo por trás desse caleidoscópio de cores está em uma planta aquática única conhecida como Macarinia clevigueira.
que prospera no ambiente submerso. Durante a temporada de chuvas, a planta permanece submersa e o rio parece como qualquer outro. Mas à medida que os níveis de água caem entre junho e novembro, a luz do sol incide sobre as plantas na medida certa, desencadeando uma explosão de cores que dançam na superfície. Esse fenômeno deslumbrante acontece apenas em Cano Cristals, em nenhum outro lugar da Terra. O rio deve seu ecossistema único à sua localização na interseção de 3 grandes regiões, os Andes, a Amazônia e as bacias do Orinoco. Essa interseção cria um ponto quente natural rico em biodiversidade, tornando o Cano Cristals não apenas um espetáculo visual, mas também um tesouro ecológico. Do vívido arco-íris líquido da Colômbia, viajamos para o Chestnut Ridge Park, em Nova York. Aqui, fogo e água convivem em uma exibição impressionante. Atrás da cachoeira em cascata, uma pequena chama brilha eternamente, alimentada por gás natural que vaza do solo. O efeito é hipnotizante, como se a própria natureza estivesse desafiando suas próprias regras. Cientistas estudaram o fenômeno e descobriram que a chama queima gás metano, misturado com vestígios de etano, propano e butano. O que a torna única é a fonte não convencional do gás, que se acredita vir de um reservatório orgânico profundamente enterrado, estimado em milhões de anos. Apesar desse conhecimento, os processos exatos que sustentam a chama permanecem um mistério. As cachoeiras da chama eterna não são apenas uma maravilha geológica, mas também um lugar envolto em lendas espirituais. Contos locais e fenômenos sobrenaturais na área circundante alimentam a especulação de que este local é mais do que apenas ciência, é um portal para o místico. No meio da agitação moderna da cidade do México, escondida entre prédios altos e o tráfego, encontra-se a pirâmide de Cuicuilco, uma ruína ofuscada por locais mesoamericanos mais famosos. O que diferencia essa estrutura é seu design circular, uma partida única das pirâmides angulares dos astecas e maias. Este monumento antigo oferece mais perguntas do que respostas sobre o povo que o construiu. A civilização Cuicuilco, que se acredita ter florescido por volta de 1200 a.C., permanece um mistério intrigante do mundo antigo. Descobertas arqueológicas indicam que o povo Cuicuilco venera uma divindade do fogo, destacando sua complexidade espiritual e cultural. No entanto, sua vibrante sociedade enfrentou um fim repentino, devido a uma enorme erupção vulcânica do vulcão Cital. Este desastre natural provavelmente deslocou a população, deixando apenas fragmentos de sua história para descobrirmos hoje. Fim da nossa jornada de hoje, partimos para o norte da Lituânia. Este local espiritual é coberto por dezenas de milhares de cruzes, cada uma colocada por peregrinos em busca de bênçãos, oferecendo orações ou honrando sua fé. A Colina das Cruzes resistiu por séculos, suportando a destruição mesmo durante períodos de opressão política e religiosa. As autoridades soviéticas tentaram destruir o local várias vezes durante a ocupação da Lituânia, mas a cada tentativa, as cruzes reapareciam, aparentemente mais numerosas do que antes. Em 1990, cerca de 55 mil cruzes adornavam a colina. Hoje, esse número cresceu para mais de 100 mil, com novas adições chegando constantemente. Ao caminhar pela colina, os visitantes são recebidos pelo suave tilintar de rosários balançando ao vento e pela visão de símbolos cintilantes refletindo a luz do sol. Cada cruz conta uma história. Algumas são estruturas de madeira simples, enquanto outras são intrincadas obras de arte. Lendas sugerem que o local é protegido por forças invisíveis, guardando sua santidade e garantindo sua sobrevivência. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai adorar este conteúdo. Comente abaixo sobre o próximo país que você gostaria de ver apresentado em nosso canal. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Agradecemos por estar conosco nesta grande jornada. Deixe seus pensamentos nos comentários e curta para nos ajudar a lembrar de se inscrever para mais. Até breve!